E agora eu quero falar com você, Podela, sobre a nossa Verducha. Se de fato acabou a crise na Loud ou se estamos vivendo uma grande ilusão, um grande genjutsu do nosso querido Itachi por conta de um erro bizonho do Jinkedo durante a partida contra a PEN, que se não fosse esse erro, novamente, se minha avó tivesse duas rodas era uma bicicleta, mas que se não fosse esse erro do Jinkedo, provavelmente a Loud terminaria essa semana de novo com duas derrotas, mas quero saber de você se houve melhoras de fato da Loud durante essa semana do CBLOL. Eu acho que houve, acho que houve. Eu não acho que a Loud jogou mal o segundo jogo, tá? A derrota pra Liberty, acho que a Loud jogou bem. Acho que a Loud fez as coisas que tinha que fazer no jogo pra ganhar. Mas o robô na última fight jogou mal e não conseguiu. E a Loud não conseguiu vencer a luta da forma como deveria. E o Pilot foi clutch e venceu o jogo, sabe? Da mesma forma que a Loud ganhou um jogo por uma jogada extraordinária do ponto negativo do Jinquedo, a Loud perdeu o segundo jogo por conta de uma jogada extraordinária do ponto positivo do Pilot, sabe? Agora vamos lá, sobre o jogo da PEN. Acho que a Loud fez um bom jogo contra a PEN. Acho que a Loud soube influenciar os pontos certos do mapa. Vou falar um pouco, quando a gente chegar sobre a PEN, vou falar um pouquinho dos erros sobre a PEN, um pouquinho dos erros da PEN nesse jogo. Mas acho que a Loud conseguiu aproveitar certos momentos que a PEN quis lutar fora do Spike para ganhar as lutas e conseguiu snowballar e conseguiu criar uma vantagem muito grande para o Root. E a Loud jogou bem em torno dessa vantagem que criou para o Root. O Root tinha muito ouro à frente em determinado momento do jogo. A Loud conseguiu jogar em torno disso, ele conseguiu distribuir pressão para o mapa. A Loud conseguiu controlar o jogo, conseguiu controlar os dragões e tudo mais. Só que o jogo foi escalando para um ponto onde o Smolder foi crescendo, 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 crescendo e ficou incontrolável. No momento da luta final, o Smolder tinha 600 stacks. Então, naquele ponto, a Loud perderia o jogo, sabe? Mas eu não acho que a Loud jogou mal. Acho que a Loud jogou bem. Acho que a Loud foi bem coordenada. A Loud teve boa coordenação. O robô, por incrível que pareça, respeitou o adversário. E você percebe que quando o robô respeita o adversário, ele morre menos na rota e ele coloca menos o time dele em xeque. Acho que isso ficou claro e evidente para todo mundo. Acho que a Loud respeitou mais o adversário, foi mais coordenada coletivamente. Acho que o Redbert fez uma boa semana até, se comparada com as semanas anteriores dele. Então, achei a Loud mais coordenada coletivamente, mas é aquilo, né? O erro do robô no segundo jogo e a play insana do Pilot tirou o 2-0 da PEN, tirou o 2-0 da Loud, assim como a jogada confusa do Jinquedo tirou o 2-0 da PEN, sabe? Então, os jogos vão ficar marcados por essa jogada, mas eu não acho que essas jogadas definam o que foi os jogos de ambas as equipes, sabe? Eu acho que a Loud jogou bem, acho que a Loud jogou bem, bem melhor do que a semana passada, foi mais coordenada, tomou ações melhores, respeitou mais o adversário, tomou boas decisões no mapa, do que, sei lá, eu não quero condenar o jogo da Loud a uma jogada extraordinária, sabe? Porque eu sinto que a Loud teve uma melhora. Não acho que acabou a crise, mas a vitória contra a PEN definitivamente ameniza, sabe? E ainda falando sobre essa tal crise, né? A gente teve cenas de. Não sei se o senhor viu, provavelmente sim. A gente teve cenas de bastidores, no mínimo, lamentáveis aí, né? Entre o nosso queridíssimo. Não dessa semana, né? Mas foram reveladas essa semana, sobre a semana anterior. Entre o nosso queridíssimo Stardust, tão citado pelo poder da semana passada. E o nosso queridíssimos robô Itnous, que, dentre outros, né, discordaram sobre o que o nosso coach Stardust estava falando, e também o Tino se negou a falar naquele momento, né, se negou a falar em inglês com o Stardust, estava só se comunicando em português, pedindo para o Redbert traduzir. Queria saber a opinião do senhor sobre esse caso aí, que foi, no mínimo, um tanto quanto polêmico. Então, eu tenho opiniões controversas e até de certo ponto, não sei, acho que as pessoas não vão concordar com a opinião que eu tenho, mas enfim, vou dar. Eu não acho que o Tinoz e o robô estejam completamente. Foram os pivôs dessa situação. Tinoz, robô e Stardust foram os pivôs dessa situação. Eu não acho que eles estejam completamente errados na forma na qual eles lidaram com o Stardust. Calma aí, vou explicar. Ambiente competitivo, calor do jogo.
algumas coisas não funcionam da forma na qual vocês acham que deveriam funcionar. A hierarquia às vezes não funciona dessa forma. Qualquer um que esteve no ambiente minimamente competitivo sabe disso. É claro, evidentemente, o Tinoz tinha que respeitar o Stardust, obviamente. Isso é fato. Ele está errado nesse aspecto. Mas eu não colocaria como o maior vilão do mundo. Para mim, o maior vilão de todos é a Loud, que colocou isso a público. Não existe você expor uma situação como essa num ambiente competitivo, num ambiente que é visto por centenas de milhares ou até, sei lá, milhões de pessoas, não sei, posso estar indo um pouco além na métrica, mas enfim, centenas de milhares barra milhões de pessoas consomem esse conteúdo, consomem esse tipo de cenário competitivo e você coloca os seus jogadores e o seu técnico a um escrutínio público desnecessário. Eu acho que essas discussões de bastidores existem entre treinadores e jogadores. Acho que de fato o Tinoz passou do tom e precisa respeitar o técnico, mas eu não coloco ele como o maior vilão da história. Para mim, quem tá mais errado na história é a Loud, que colocou essa situação a público e não protegeu os seus jogadores e os membros das suas comissões técnicas. Porque, cara, no ambiente competitivo, divergências existem. Eu vou ter que lembrar para vocês, assim, enfim, vocês sabem que eu vejo muito futebol e tenho um repertório muito grande no futebol, que o Son e Lloris saíram na mão dentro do vestiário do Tottenham. Enfim, isso não é incomum. Isso não é incomum entre jogadores, treinadores, ter esse problema não é incomum no ambiente competitivo, porque o ambiente competitivo te leva à flor da pele. Mas agora, as pessoas exporem isso a público, a própria organização expor isso a público e não proteger os seus jogadores, não proteger os membros da comissão técnica, para mim é o maior errado. Não existe. Essa situação não existe e não pode ser exposta, sabe? Não pode. Se aconteceu, não pode ser exposta. Ponto final. Eu concordo com o Podela e eu trago o seguinte questionamento a todos que estão nos escutando e nos vendo, e até se alguém de alguma organização um dia escutar essa parte, até onde vai o limite desse vídeo de bastidor. Porque isso agora é uma moda muito grande, né? Isso é uma coisa que tá muito no hype do CBLOL agora nesse momento, por conta das reações, né, dos grandes influenciadores do nosso CBLOL. Então é um conteúdo que todas as organizações querem fazer, é um conteúdo que cada vez mais dá mais visualizações, mas até onde isso é, como o Podela falou, benéfico, pode ser benéfico para sua criação de conteúdo da sua equipe, mas até onde isso é benéfico para sua equipe, né? Para proteger a sua equipe, para proteger a sua escalação, porque foi um momento delicado, entre comissão técnica e dois jogadores que são, vamos dizer que nesse momento são o core da Loud, né? São o core brasileiro da Loud, e que, de fato, eu acho que poderia ter deixado passar, poderia ter ficado em off, poderia ter sido retirado do vídeo. Eu acho que realmente é uma cena que aconteceu agora mais evidente com a Loud, mas que eu acho que vai acontecer em diversos outros bastidores também, em uma hora ou outra. Então, né, fica aí esses questionamentos aí para nossas queridíssimas organizações e equipes de criação de conteúdo das nossas organizações, até onde vai essa criação de conteúdo sobre bastidores, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco cuidado quanto a isso, que nem sempre as visualizações são mais importantes do que o momento e o clima do seu time perante não só ao interno, mas a opinião pública também, né? Então, isso é importante. Aquilo, né, cara? Os jogadores, a partir do momento que você está no campeonato, o campeonato começa, os jogadores, eles são os seus principais ativos e você tem que protegê-los, não importa. E você expor esse tipo de situação ao público é você se omitir como organização, é você deixar de protegê-los. O ambiente tem que ser blindado, ou deveria ser blindado, né? A gente sabe que não funciona da maneira como a gente quer ou como deveria funcionar. Mas no mundo ideal, a organização tem que blindar os jogadores da torcida. Porque a cada momento, porque agora, a partir desse momento, qualquer erro que o Tinoz fizer no jogo, algum torcedor vai falar: ah, mas ele não ouviu o Stardust. Ah, mas ninguém respeita o Stardust, ninguém isso, ninguém aquilo. E isso entra na mente dos jogadores, entra na mente dos jogadores, entra na mente da própria comissão técnica. A comissão técnica talvez soubesse como contornar essa situação se fosse 1-1, se fosse só entre eles. A partir do momento que essa situação se torna pública, a comissão técnica pode perder um pouco mais de autoridade e essa situação sabe, é complicado. As organizações precisam ter um crivo maior na hora de publicar esse tipo de conteúdo, sabe? Mas polêmicas de criação de conteúdo à parte, eu também acho que a Loud melhorou bastante durante esse tempo. Durante da semana passada para essa semana, eu acho que teve uma melhora, e essa melhora foi bem significativa.
não o suficiente para sair com as duas vitórias, né? Como o Podella tinha falado, eu acho que seguindo a lógica também do que o Podella tinha falado, eu acho que esse 1 fica justo, porque foram 2 jogos decididos por situações extraordinárias. Um jogo que a Loud eventualmente perderia e acabou ganhando por um extraordinário, e um jogo que a Loud talvez ganhasse e foi decidido por uma clutch play do piloto, como o Podella falou. Então acho que o 1-1 representa bem o que foi a semana da Loud e também mostra uma certa evolução para o time que tinha saído de uma semana 0-2 e que estava eventualmente numa espécie de crise, né? Então acho que é uma evolução importante. Só para fechar o assunto Loud rapidinho, eu acho, assim, algumas semanas atrás, acho que o Bruno falou isso aqui, rolou uma polêmica sobre o Croc falando que não ganka bot e tudo mais. Nessa semana, por incrível que pareça, nessa semana que se passou, o Croc esteve muito mais presente no bot side, ele conseguiu jogar muito bem em torno do Root. Claro, o Root já tinha muita vantagem, acho que ele jogou a partir daquela região para aumentar ainda mais essa vantagem e transferir essa pressão para o mapa, mas inevitavelmente ele foi mais presente pelo bot side do time da Loud. E outro ponto, achei o Redbert muito mais ativo no mapa. Acho que com a Leona ele conseguiu tomar mais iniciativas no mapa, sabe? Ele saiu do bot, foi pro top, apareceu no mid, tentou organizar jogadas pelo mapa, coisa que ele não tinha feito até aqui no campeonato. Então, acho que esses 2 pontos precisam ser ressaltados. E assim, o Redbert é uma chave muito importante desse time, né? Porque a Loud funcionava basicamente pela rotação dos céus, né? Então, quanto mais o Redbert estiver presente, estiver conseguindo rodar esse mapa, melhor para tentar reencontrar aquele estilo da Loud de antigamente.